Bom dia, turma. Tudo bem com todos vocês? Tudo bem com os pais que estão aí assistindo a aula também, junto com a gente? Espero que esteja tudo certo. Estamos aqui nessa manhã de terça-feira, começando a nossa última aula do mês. E é uma aula interessantíssima. A gente vai fazer uma aula rapidinha, né? Não é um assunto tão extenso, mas é um assunto que eu tenho certeza que todo mundo gosta, que é a segunda parte da nossa aula sobre Grécia, que é a parte da cultura, né? A parte dos gregos, que a gente vai falar dos mitos e os heróis enfrentando os monstros, né? Que é uma parte que todo mundo sempre quer saber e a gente vai passar um pouquinho por ela, né? Primeiro a gente vai dar aqui uma recapitulada, que é muito importante. Toda aula no fim do mês, assim, vocês vão ver que no exercício também tá lembrando um pouquinho das nossas atividades nas últimas semanas e que a gente vai fazer a mesma coisa, pessoal. Que a gente recapitular, ou seja, a gente voltar um pouco atrás para falar do que a gente já aprendeu até aqui e por quê. É sempre muito importante vocês se perguntarem por que eu estou aprendendo isso. Então vamos lá. Estamos estudando história para saber que as coisas no passado, antes de nós nascermos, eram diferentes e para aprendermos como o mundo ficou do jeito que é hoje. Então, sempre tenham em mente essas duas coisas. No passado as coisas eram diferentes e a gente vai ver como essas coisas diferentes se tornaram o que são hoje. Quando a gente estudou os homens das cavernas, lembra que a gente estudou lá o Homo sapiens, o Homo erectus? Ali a gente estava vendo que a evolução do nosso corpo, como que o nosso corpo deixou de ser parecido com o corpo do macaco e ficou parecido com o corpo que a gente tem hoje. É uma evolução biológica, é uma evolução genética, mas mostra que no passado a gente tinha um corpo diferente e agora como que a gente chegou a ter o corpo que a gente tem. Depois que a gente já tinha o corpo que a gente tem hoje, isso 5.000 anos atrás, a gente estudou os egípcios. Por quê? Porque os egípcios deram surgimento ao que a gente estava falando muito, que é a civilização. O pessoal aqui dos Homens das Cavernas, apesar de eles já terem o corpo e a inteligência que a gente tem, eles ainda viviam como quase seres animais mesmo, nas cavernas, não tinham roupas, tudo mais. E os sumérios, depois os egípcios, eles começaram a viver em civilizações, com casas, com cidades, com roupa, com exército, com igrejas. Então, aqui, ó, repara para vocês verem, a gente está aprendendo que os egípcios eram diferentes do que a gente é hoje, mas eles já começaram a criar uma coisa que a gente tem até hoje, que é essa tal de civilização. Depois a gente foi para a primeira parte dos gregos, onde a gente estudou o surgimento das formas de governo. Ou seja, essa civilização, essa cidade, ela tem que ser governada, tem que ter um jeito, uma pessoa que controle aquilo, né? Aí a gente viu que surgiram as monarquias, surgiram as repúblicas, os modelos tirânicos, né? Que as aristocracias, que são as formas de governo que a gente segue até os dias de hoje. Na segunda parte, a gente vai tirar para falar só sobre a cultura grega, né? Mas o que é cultura, né? O que esse vaso aqui conta? A cultura, pessoal, é uma coisa muito difícil da gente falar sobre. É uma das perguntas mais difíceis de responder. Mas, a princípio, tudo que não é natural é cultural. Ou seja, tudo que não foi a natureza que fez, que foi o homem que fez, é cultura. Por exemplo, aqui no meio vocês têm uma árvore, certo? A árvore é uma coisa natural. Mas a casa na árvore, ela é cultural. Por quê? Porque foi fruto de um homem, de uma cultura. E as culturas são diferentes. Se fosse um indígena construindo uma casa na árvore, vocês não concordam que ficaria diferente? Se fosse um brasileiro e um egípcio, não fariam casas diferentes? Porque cada um tem a sua cultura. Quando o pessoal dança em volta da árvore, olha só, dançando para a árvore, isso é uma dança cultural. A árvore é natural, mas a dança em volta da árvore é cultural. Então isso é a cultura. E aqui, ó, os egípcios tinham a sua cultura, o homem da caverna tinha a sua cultura, os gregos tinham a sua cultura.
Daqui para frente, a nossa evolução natural, ela para aqui, ó, pessoal, nos homens das cavernas. Daqui para frente é tudo evolução cultural. É a gente fazendo casas cada vez melhores, usando roupas cada vez melhores, com formas de governo cada vez melhores. Mas tudo isso é criação humana, tudo isso é cultura. Esse vaso, isso é cultura, porque o barro, que é feito de barro, né? Ele não vem naturalmente assim. O ser humano molda ele com a mão. E a cultura grega, aí sim, ela é permeada, ou seja, ela é cheia de mitos. E os mitos são histórias que um povo conta para explicar as suas origens, explicar coisas que eles não compreendem da natureza e do universo. Muitas religiões nascem dos mitos, e assim nasceu a religião grega antiga. Aqui eu coloquei várias religiões, pessoal. Vocês verem que existe muito, ó, o cristianismo, que o judaísmo, o hinduísmo, barranismo, o islamismo, paganismo, taoísmo. Todas essas são religiões. Cada uma delas tem seus mitos. Por exemplo, no cristianismo e no judaísmo, eles compartilham a mesma mitologia, que a gente vai ter a história de Sansão com Dalila, né? Tem o livro de Jó, que conta a história do Jó. Tem o mito do Jardim do Éden, né? Da criação. Então, compartilhando a mesma mitologia. E a religião grega tinha algumas diferenças da religião que a gente está acostumado. Os gregos, eles eram politeístas. O que isso significa? Para os deuses, existiam vários, para os gregos, né? Existiam vários deuses, e não apenas um deus. E cada deus estava ligado a uma coisa diferente. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo Zeus, que é o rei dos deuses, ele é o deus dos trovões. Hera, que é a esposa de Zeus, é a rainha dos deuses, ela é a deusa da fertilidade. Tanto da mulher, né, da capacidade dela de ser mãe, quanto do solo. Ares, aqui ó, é o deus da guerra. Poseidon era o deus do mar. Artemis era a deusa da caça, quando você saía para caçar, rezava para Artemis. Apolo é o deus da perfeição e da música. Atena é a deusa da sabedoria. Afrodite é a deusa do amor. Hefesto é o deus da forja. Hércules era um herói que se tornou deus, pessoal. Aí ele é o deus da força. Hermes é o deus das mensagens. E Hestia é a deusa do lar, ou seja, da casa. Ou seja, quando eles rezavam para os deuses, né? Não era assim, eu rezo para um deus só e peço qualquer coisa. Você tinha que pedir a coisa certa para o deus certo. Então, se eu ia para uma batalha, eu tinha que rezar para Ares, que é o deus da guerra. Se eu ia navegar, eu rezava para Poseidon, que é o deus dos mares, pedindo um bom mar. Se eu estava estudando, precisava de concentração, de sabedoria, aí se rezava para Atenas, tá vendo? Eles dividiam o divino na mente deles e tinham vários desses deusezinhos. E esses deuses, eles eram fundamental no mito. Eu vou contar um mito para vocês rapidinho, porque eu acho que vocês vão gostar, para vocês terem uma ideia, né, de como funcionava. Lembra que eu falei que o mito é para explicar coisas que a gente não entende? Então, os gregos não entendiam por que existiam as estações do ano. Naquele tempo, não se sabia por que uma época era frio, noutra época era quente. Numa época as flores nasciam, noutra época as folhas das árvores caíam, né? Que é verão, inverno, primavera e outono. Então, tinha o mito de Perséfone. Perséfone, essa garota aqui, ela era filha de Deméter, deusa da agricultura, com Zeus, que é o rei dos deuses. E ela era muito alegre, muito feliz, muito bonita. E Hades, né, que é o deus do submundo, o deus dos mortos, ele se apaixonou por toda a vida que Deméter tinha, né? Porque Deméter era muito feliz, muito alegre. E nisso, ele começou a visitar o mundo dos vivos para conhecer Deméter. Para conhecer Perséfone, né? E eles acabaram se apaixonando. Mas o amor deles era proibido, porque Hades era o deus da morte.
não podia estar com alguém que era da vida. Nisso, o Hades decide que ele vai raptar Perséfone. E ele captura ela e leva ela para o reino dos mortos, para que eles pudessem se casar e aí viver lá, né? Só que quando ele faz isso, a mãe de Perséfone, que era que é Deméter, começa a chorar tanto, fica muito triste, muito triste. E como ela é a deusa da agricultura, vem um inverno muito forte, um frio rigorosíssimo, porque quando Deméter está triste, vem o frio. De tal forma que os outros deuses chegaram para Hades e falaram para ele assim: olha, você não pode ficar com Perséfone com você, porque quando ela está com você, Deméter fica muito triste, e quando ela fica muito triste, vem o inverno. Aí eles falaram: beleza, vamos fazer o seguinte, Perséfone fica metade do ano comigo e metade do ano com a mãe dela. E eles concordaram. Então, o que acontece? Quando Perséfone está com Hades, né, Deméter fica muito triste, e é inverno. Quando ela sabe que a Perséfone vai chegar, é a primavera. Ela prepara os campos, enche de flores, porque ela está feliz com a vinda da filha dela. Quando a filha dela vem, né, é verão, porque aí Deméter está muito feliz, ela fica muito contente e ela radia aquele calor todo. Quando ela sabe que a filha dela está quase indo embora, é outono. Ela começa a tirar a decoração que ela fez no mundo para receber a filha. E quando a filha está com Hades, é inverno novamente. É assim que os gregos explicavam as estações do ano, relacionando com as emoções da deusa Deméter. Viram que interessante? Mas os gregos tinham muitos outros contos. Eu contei um só para vocês, eu acho que vale muito a pena. Os gregos tinham muitos heróis, né? E os heróis geralmente eram humanos que derrotavam monstros. Aqui vocês podem ver, essa daqui é a Esfinge, essa aqui é a Medusa, essa aqui chama Hidra, esse monstro aqui. Esse aqui é o Teseu, esse é o Hércules, né? São heróis gregos. E esses heróis eles eram semideuses, ou seja, eram filhos de um deus, né, do Olimpo, com uma humana normal. Então, diferente dos deuses que eram imortais, os deuses não morriam, eles eram mortais, mas tinham qualidades acima da média, eles tinham superpoderes, né, por causa de ser filhos de deuses. E tinham muitas criaturas, né? Aqui vocês veem as sereias, que são conhecidas até hoje, a Medusa, aqui vocês têm o Cíclope, que é o gigante de um olho só. Todas criaturas com história muito rica. Tinham também as suas heroínas, que eu achei interessante. Por que eu queria trazer elas? Porque a Mulher Maravilha, ela é uma amazona. E as amazonas, como vocês podem ver nesse quadro aqui, era o mito grego das deusas guerreiras. Então, vocês podem ver aqui, não, das deusas não, das mulheres guerreiras. As mulheres guerreiras enfrentando os homens, que é de onde surge a inspiração para Mulher Maravilha, que é uma amazona grega, entre aspas. E são tantos mitos, eu queria contar mais para vocês, mas não tem jeito, que eu vou indicar um canal que chama Foca na História. Ele tá lá no YouTube e ele tem todos os mitos gregos, pessoal. Ele conta todos. E é muito interessante. Se vocês gostarem, se vocês quiserem escutar mais, podem ir lá que vocês vão gostar. Muito obrigado por assistir essa aula, pessoal. Desejo tudo de bom para vocês. Espero que vocês tenham gostado da ideia dos mitos gregos, que é uma coisa muito divertida, né? Geralmente a gente se diverte muito com essas histórias. Tudo de bom, até mais!